Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Holístico. E o nosso tema de hoje é o viés da negatividade. Então vamos lá. Os seres humanos desenvolveram uma tendência a sentir mais afetados por uma crítica do que por um elogio. As más notícias nos afetam muito mais do que as boas. E qualquer acontecimento negativo fica gravado mais profundamente na memória do que o positivo. Parece que essas experiências, mais ou menos desagradáveis, tendem a ser mais intensas em nossos pensamentos. E por que é que isso acontece? Estamos o tempo todo conversando com o nosso interior, um diálogo incessante. Muitas vezes, esses diálogos se dão numa velocidade espantosa. Pensamento de todos os tipos percorrem nossa mente com uma velocidade de um raio, nutrindo atitudes e sentimentos variados. Às vezes, esses pensamentos estão de acordo com a realidade, mas em vários momentos, eles são distorções cognitivas que nos dificultam enxergar adequadamente as situações que se apresentam à nossa frente e boicotam as chances de agir de forma proativa. Os seres humanos têm certa tendência a pensar naquilo que não deu certo, em vez de refletir sobre os aspectos que funcionaram. Por isso, nossas lembranças agradáveis e positivas podem ficar manchadas por simples encontros desagradáveis. É a isso que se refere o viés da negatividade. Mais especificamente, ao valor que damos a esse negativo. Vejamos algumas dessas distorções. Ou tudo ou nada. Nossa análise a respeito de nós mesmos vai sempre para os extremos. A pessoa se considera excelente ou se considera um desastre. Essa distorção é comum em pessoas perfeccionistas. Diante de alguma falha, por menor que ela seja, ela se sente profundamente decepcionada com seu próprio desempenho. Generalização excessiva. Quando algo de ruim aconteceu uma vez, adotamos a posição pessimista e tendemos a pensar que acontecerá sempre. Este pensamento aflora mais facilmente quando tentamos coisas novas e falhamos. Como não existe um histórico de sucessos anteriores, focamos excessivamente no insucesso e acreditamos que será sempre assim. Quando começamos a fazer previsões negativas, como sempre, nunca, todos, ninguém, isso sugere que estamos iniciando uma generalização excessiva. Conclusões apressadas. Quando começamos a achar que sabemos o que os outros pensam e que esses pensamentos são sempre negativos. Por exemplo, quando alguém nos observa e já concluímos que está vendo algum defeito ou fazendo algum juízo a nosso respeito. Previsões catastróficas. Quando uma pessoa se prepara para uma live, apresentar um trabalho ou uma palestra, tem a certeza de que tudo vai dar errado, mesmo sem motivo nenhum. Os impactos dessas distorções muitas vezes levam aos estados depressivos. Não existe uma única explicação, mas o viés da negatividade é uma explicação bastante plausível pelos quais os acontecimentos traumáticos e as experiências negativas permanecem por muito mais tempo em nossa memória e parecem nos afetar mais do que as positivas. A evolução do nosso cérebro desenvolveu um sofisticado sistema que nos alerta sobre os perigos que estamos enfrentando em nossa rotina. Sem esse sistema, não teríamos sobrevivido em um ambiente hostil, no qual o perigo podia estar em qualquer lugar e vir de qualquer direção.
Nosso cérebro aprendeu a desconfiar do que parece positivo e levar muito a sério o que parece negativo, pois o negativo é uma ameaça e o positivo pode ser uma cilada. O viés da negatividade tem consequências tão díspares quanto as que nos deixam mais propensos a dar mais credibilidade às notícias negativas do que às positivas. Embora pareça que esse viés da negatividade tenha nos ajudado a sobreviver como espécie, a verdade é que ele provoca alguns efeitos bastante indesejáveis no nosso dia a dia e que devemos, pelo menos, conhecer. Não há como desativar esse sistema em nosso cérebro, mas o simples fato de sabermos que ele existe já nos ajuda a não aceitarmos logo de imediato todo pensamento negativo que surge e perceber que quando paramos para refletir sobre eles, notamos que podemos estar permeados de medos, inseguranças e julgamentos apressados a respeito de nós mesmos e de outros, inclusive quando se trata de tomar uma decisão. Como atenuar o viés da negatividade? Já comentamos aqui, o grande problema da vida é que o ser humano complica o que é simples. Assim, para começarmos a anular esse viés da negatividade, devemos fazer o quê? Treinar o nosso cérebro, e treinar muito. Como treinar? Então vamos às receitinhas. Acredite que você consiga realizar tarefas por mais difíceis que elas sejam. Se receber um elogio, procure enaltecê-lo para você e não para os outros. Deixe os programas, jornais e publicações policialescos de lado. Procure atrair boas energias. Reconheça seus pensamentos e escolha aqueles que te fortalecem. Ouça boas músicas. Agradeça sempre. Esse foi mais um Momento Holístico. Até o próximo sábado e abraços fraternais.